Sim. Primeiro de tudo, eu quero agradecer o honroso convite de estar aqui representando o Conselho Federal de Medicina, ao senador José Medei, e quero também saudar todos os presentes aqui, autoridades e as pessoas que estão interessadas nesse rico debate, também saudando os componentes da mesa, a professora Leontina, o professor Brenelli, o doutor Vinícius Ximenes e o doutor Alexandre Figueiredo. O Conselho Federal de Medicina ele é uma autarquia que se destina, por legalidade da Lei 3268, à fiscalização, à normalização do exercício da medicina. E no seu percurso histórico, desde 1957, ele tem passado por umas fases mais predominantes, como a fase cartorial, a fase de fiscalização, a fase também de julgamentos. E, ultimamente, nós temos reconhecido o Conselho Federal de Medicina como um interlocutor importante nessas questões como essa aqui de debate de políticas de saúde. Daí a importância desse tema e quero, mais uma vez, salientar e agradecer a presença aqui. Eu queria também dizer que as apresentações anteriores facilitam a minha fala e eu, naturalmente, vou me concentrar em dois problemas que eu acredito que são muito importantes para que a gente possa pensar na formação e aprofundando o tema como essa das doenças negligenciáveis. É a questão do conflito entre a medicina e a indústria farmacêutica, que já foi aqui tocada pelo professor Vinícius, e como também a questão da assistência às doenças negligenciadas e a indústria farmacêutica. Então, eu quero passar alguns slides, alguns diapositivos nesse sentido. Claro que as doenças negligenciadas, elas recebem uma baixa prioridade da assistência no Brasil, porque normalmente apresentam uma baixa mortalidade. Tem uma alta prevalência, incidência, mas a mortalidade é muito pouca, é muito baixa nesse sentido. E naturalmente ocorre principalmente em regiões pobres, não só do Brasil, mas em todos os países tropicais, de um modo geral. Alcançam a grande parte da população mundial. Elas atingem em torno de 2,7 milhões de pessoas que vivem com menos de $2 por dia. Evidentemente que já foi aqui salientado que não é somente uma doença da pobreza, atinge também pessoas de uma faixa salarial maior, mas é claro que não há dúvida de que é necessário a gente chamar a atenção para essa questão da pobreza e as doenças negligenciáveis. Isso aí está um trabalho que foi divulgado em 2010. Há, naturalmente, na análise e no aprofundamento dessa questão, a limitação da análise epidemiológica, porque são dados que muitas vezes não são confiáveis. Nós temos uma subnotificação dessas doenças, temos também um subregistro, porque são doenças que alcançam essas pessoas que têm pouca acessibilidade ao serviço de saúde, elas não têm também uma boa instrução, passa também por uma questão da educação em saúde. A nossa população, ela não tem uma educação suficiente, nós estamos vivendo num país que em torno de 35 milhões de pessoas analfabetas, que não sabem ler ou que não sabem escrever o seu nome. Isto é um fato notório, grave, para que a gente possa enfrentar essa questão de saúde. A educação também é um fato importante nessa questão da política de saúde. E muitos dos casos também não são diagnosticados, seja porque na formação médica existe uma inapetência para essas questões, como também o próprio médico que não é suscitado, sensibilizado para fazer esses diagnósticos a tempo. É uma questão bastante ampla, mas, de certo modo, a gente tem que reconhecer essas limitações que ocorrem com relação às doenças negligenciadas. Uma outra questão é a questão do financiamento. São fármacos, são drogas, são princípios ativos que não apresentam retorno financeiro para a indústria farmacêutica. Não há uma inovação nesses medicamentos, nessas drogas, são substâncias que estão sendo usadas há mais de 50 anos
e, portanto, ainda tem muitos efeitos colaterais, são prejudiciais. Não há uma evolução de novas moléculas que possam ser mais eficientes e mais eficazes no tratamento dessas doenças. Porque não há interesse, claro, da indústria farmacêutica para essa pesquisa. Não há interesse lucrativo. Então, evidentemente que nós temos um fato, que é esse conflito entre a ação da indústria farmacêutica com relação a desenvolver pesquisas que possam trazer novas drogas que melhorem ou que curem as pessoas com essas doenças. É preciso a gente lembrar, no campo da ética e da moralidade, que não é próprio da coragem gerar dinheiro, e sim ousadia. Nem é próprio da arte militar e da medicina gerar dinheiro, e sim, na medicina, gerar saúde, e na arte militar, gerar vitórias. Então, este é um fato que a gente deve encarar nessas questões que são concretas, mas que não deixa de ter um aspecto axiológico envolvido. Então, a disputa entre o interesse próprio e o altruísmo está no coração da moralidade. É inequívoco que a gente não pode discutir assuntos desse tipo, dessa profundidade, sem levar em conta os valores e os direitos humanos. É por isso que nós estamos aqui, nessa instância, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, para discutir aspectos concretos que possam ter eficiência, mas é evidente que a gente tem que levar sempre pelo lado da moralidade e dos aspectos éticos. É isso que nós, no Conselho Federal de Medicina, exercitamos no nosso dia a dia. Mas não há dúvida de que a gente está vivendo uma sociedade contemporânea, e é inequívoca também a questão da globalização. Hoje, nós vivemos uma sociedade que tem como fundamento básico econômico o capitalismo. E, nesse sentido, é que se insere a indústria, de um modo geral, o comércio, a indústria, com seus objetivos naturais de obter lucro nas suas atividades de dia a dia. Nesse sentido, as circunstâncias que nós temos é que a economia que nós vivemos é a economia de mercado capitalista. Esta é uma realidade. Este é o mercado que vigora no mundo inteiro. Há, naturalmente, uma disputa comercial intensa em todos os setores, com o aumento dos custos pela questão de você desenvolver novos produtos cada vez melhores. Há, nessa questão de divulgar os produtos, 30% do gasto com essas novas aquisições científicas e tecnológicas é feita no marketing, como propaganda. São técnicas e são modos de estratégia de vendas cada vez mais intensos e competitivos. E a indústria, evidentemente que eu estou me referindo à indústria farmacêutica, ela tem uma participação muito importante na área da medicina em financiar congressos ou trazer benefícios pessoais para os médicos. Esta é uma questão do conflito que eu chamei a atenção no início da minha fala e que interfere na prescrição e na conduta médica em todos os campos, tanto na medicina privada quanto na medicina pública. Então, não é preciso a gente, vamos dizer, demonizar essa questão da indústria farmacêutica. Isto aí eu trago para lembrar que a indústria farmacêutica também ela pode ser considerada como um querubim ou um serafim. É um anjo também que traz suas consequências. A gente sabe que muitas e muitas das drogas que nós temos hoje eficazes foi decorrente de um processo lento e oneroso de pesquisa na área da indústria farmacêutica. Hoje nós temos diminuído a mortalidade, a longevidade do homem brasileiro aumentou muito nesses 25, 30 anos, de 49 para 70 anos. Isto é uma conquista insofismável do que a indústria faz no sentido de pesquisar novas drogas. Isto é, e por isso ela detém o monopólio da pesquisa. Portanto, ela financia a pesquisa dentro daquele diapasão de que deve receber um retorno financeiro. E, com isso, nós vivemos uma era também do imperialismo científico. Em todas as áreas, na área da medicina, da formação do médico, no exercício da medicina como um todo, há de se reconhecer que existe um imperialismo científico e que norteia as nossas ações. Esta é uma evidência que não pode ser esquecida ou vilipendiada. A indústria farmacêutica,
ela detém no mercado mundial, ela trabalha com em torno de 300 bilhões de dólares por ano. No Brasil, as multinacionais respondem por 80% de participação nesse comércio e a indústria nacional 20%. Vejam como é a diferença, a discrepância entre a indústria estrangeira e a indústria nacional. São 500 laboratórios e nós ocupamos, dizia que é a sétima, parece que agora nós estamos a oitava, a nona, em razão das dificuldades financeiras e econômicas que estamos vivendo nos últimos anos. Isso no mercado financeiro mundial. Há uma mobilização de recursos em torno de 10 bilhões de dólares por ano. É uma quantia grande, é uma quantia reconhecida que a gente se defronta do dia a dia. E a previsão dos fabricantes de remédios aqui no Brasil é de que esse setor venha a crescer em torno de 7% a 10% ao ano. Também não sei se esta previsão vai se fazer presente. De modo que a gente tem um conflito que precisa ser resolvido, e para isso a gente traz a questão do debate, do diálogo, da aproximação dos diversos atores que fazem parte dessa questão, que são as doenças negligenciadas. Então, tem um caráter social relevante, é insofismável, que esse tem um caráter social, cultural importante, mas é preciso a gente levar em conta que a promoção política é fundamental, e é por isso, mais uma vez, que eu elogio este debate aqui patrocinado pela Comissão de Direitos Humanos. Então, a assistência à saúde não pode, nem deve ser comparada a uma mercadoria. Esta é a questão. A saúde não pode ser considerada como um objeto a ser comprado, nem em troca de um recurso, de um lucro somente nesse aspecto. Isso a gente precisa levar em conta porque a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos assim estabelece no seu artigo 3º. Então, o que fazer? O que é que nós temos que fazer diante dessa situação? Isto foi colocado aqui, chama a atenção de nós todos que precisamos enfrentar isso como um grande desafio, que afeta ao poder público aqui representado e as organizações da sociedade civil. É necessário a gente procurar um consenso, uma aproximação entre essas duas áreas do conhecimento humano, para que a gente possa avançar nessa questão tão deletéria, tão irracional, tão flagelosa como as questões das doenças negligenciadas. Bom, voltando aqui à questão do Código de Ética, como é que nós enfocamos essa questão, como é que nós norteamos os médicos para se comportar? Nós temos 25 princípios fundamentais. Um deles, o primeiro, é que a medicina é uma profissão a serviço da saúde, do ser humano e da coletividade. E esse assunto aqui interessa ao ser humano e à coletividade como um todo. E deve ser exercida com autonomia, sem nenhum tipo de discriminação, por nenhum tipo de doença, nenhum tipo de gênero, nenhum tipo de condição social. O médico deve ser enfocado dessa maneira. O outro é o seguinte: o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade profissional. É isso que está no nosso Código de Ética, é isso que nós, diuturnamente, discutimos com os 400 mil médicos que exercem a profissão no país. E um outro princípio fundamental, importante para essa discussão, é que o trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivo de lucro, finalidade política ou religiosa. Um trabalho que tem que ser feito voltado unicamente para a saúde do ser humano. E como é que nós, então, enfrentamos essa questão do conflito com a indústria farmacêutica, que é um problema muito sério? O médico empenhar em melhorar os padrões dos serviços médicos e em assumir sua responsabilidade em relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação referente à saúde. Assim, nós obedecemos às leis vigentes no país, sempre enfocando a responsabilidade do médico como um ser que pode modificar as condições de vida para o bem-estar da população. Isto tudo é feito levando em consideração a responsabilidade individual do médico e a coletiva. O médico enfoca essas duas questões de maneira gêmeas. Há cada vez mais a nossa sensibilidade com relação a humanidades em medicina, humanidades médicas,
não só a questão da humanização como um processo de atendimento, mas também levando a sensibilidade do médico, até buscando em outras disciplinas, como as artes de um modo geral, a sensibilidade para o ser humano, para a pessoa que está sendo atendida pelo médico. Isto é um ponto que a gente fizemos questão de enfatizar no último fórum que nós tivemos sobre humanidades e medicina. E aí a gente levanta os princípios norteadores da bioética moderna, que é o respeito à vida, a autonomia tanto do médico quanto do paciente. Hoje o médico deixou de ser um elemento apenas norteador, numa relação assimétrica com o paciente tem que ser ouvido, tem que ser explicado, tem que ser dito o que é que vai ser feito, dentro de uma autonomia respeitosa, numa relação cada vez mais buscando a simetria, e evidentemente que uma ação que seja benéfica e que não traga danos ao paciente. É claro que já foi muito bem aqui colocado pelo meu antecessor sobre a questão da justiça, principalmente da questão da equidade. Esses são determinantes sociais de saúde em populações excluídas com alto grau de vulnerabilidade social. Esta é um fato claro nessas questões que a gente está discutindo de doenças tropicais, pouco valorizadas pela nossa assistência médica no Brasil. Esse é um trabalho do IPEA que eu fiz questão de salientar. Ele faz um estudo da epidemiologia das doenças negligenciadas no Brasil e também um levantamento dos gastos federais com medicamentos. Foi um texto que eles colocaram para discussão. A análise epidemiológica, eles salientaram muito bem essas 5 doenças: tuberculose, malária, hanseníase, leishmaniose e doença de Chagas. Fazem um estudo aprofundado, isso foi feito em 2010, não sei se existe um outro documento, um outro que trata desse assunto, mas achei extremamente importante trazer aqui para os senhores. Algo que ficou muito claro é que ele disse que no Brasil os gastos do Ministério da Saúde com medicamentos para os programas de assistência farmacêuticas das doenças que nós estamos aqui considerando são pequenos em relação ao gasto com outros programas. Então, eles verificam que outros programas do Ministério da Saúde têm maior valorização do que essas das doenças negligenciadas. Isso talvez seja porque os medicamentos ainda têm ação patentária, ou então porque sejam muito baratos, enfim. Não há, de maneira nenhuma, interesse das indústrias, mais outro conflito que fica aí evidente. A escala de fornecimento e tudo mais. Agora, por outro lado, é claro, o Brasil é um dos países em desenvolvimento que mais investe em recursos em estudos de novas formas de tratamento para essas doenças. É claro que o esforço ainda é muito grande. É preciso a gente dizer o seguinte: nos últimos 12 anos, apesar dos poucos recursos que são destinados à área da saúde, nos últimos 12 anos, em pesquisa que foi realizada pelo Conselho Federal de Medicina, também corroborado por um estudo do Tribunal de Contas da União, nós verificamos que em torno de 171 bilhões de reais deixaram de ser aplicados nas ações de saúde. Mesmo com dinheiro pouco, uma quantia considerável de 171 bilhões deixou de ser aplicados, talvez até por falta de algum tipo de projeto, da questão enfim, alguma coisa que não ficou muito clara, mas de qualquer maneira constatamos essa grande falha no financiamento da assistência médica, da assistência de saúde no país. Então, nós temos como estratégia que o Estado, porque a responsabilidade dessas questões é do Estado, e o governo deve, naturalmente, como executor, deve atentar bem para essas questões, mas é preciso, mais uma vez, salientar a participação necessária e efetiva de entidades representativas da sociedade. São estratégias que englobam ações integradas de prevenção e controle e, evidentemente, que trazer à discussão também a questão de incentivar pesquisa e desenvolvimento de medicamentos para doença negligenciada que merece destaques, como foram as 5 salientadas aqui. Sem esse tipo de investimento em pesquisa e em desenvolvimento, nós vamos continuar com uma deficiência enorme nas questões relativas à prestação de serviço à população brasileira. Eu destaco alguns programas. Por exemplo, o programa aqui no nível das nossas atividades governamentais. O Programa Especial para Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais,
A iniciativa de medicamentos para doenças negligenciadas, agora quero destacar bem essa iniciativa, DNDI, que é uma organização não governamental e que foi criada em 2003 por ação dos Médicos Sem Fronteiras, recebeu uma vultosa quantia por ter recebido o Prêmio Nobel em 1999 e decidiu por criar essa organização que tem várias associações, inclusive com entidades públicas brasileiras, como é o caso da Fiocruz e da LAPEP, que é o laboratório de Pernambuco. São duas entidades nacionais que têm colaborado bastante na pesquisa. Já foram desenvolvidas, me parece que 6 novos medicamentos, principalmente malária e tuberculose. Então, E outra coisa que chama muito bem a atenção é que as parcerias público-privadas devem também ser incentivadas, como é o caso do combate à malária e à tuberculose. São parcerias que são muito importantes. Também Programa de Pesquisa e Desenvolvimento em Doenças Negligenciadas do Brasil, Agenda Nacional de Prioridade em Saúde e as PPPs para a pesquisa e desenvolvimento de novas drogas, novas doenças. Eu chamo a atenção para uma estratégia muito importante, que é o Programa de Saúde da Família. Isso porque esse programa tem umas características muito favoráveis nessa questão das doenças negligenciadas, que é o atendimento integral, a promoção da saúde, tem uma abordagem territorial e ambiental muito boa, e conta com uma equipe muito profissional. Então, o diagnóstico, como foi diagnosticado, não deve somente ser feito só pelo médico. Hoje, o médico trabalha em uma equipe, cada vez mais importante trabalhar em equipe. E, nesse sentido, é que a gente diz que a medicina ela tem uma vinculação muito grande com a técnico-ciência, sem dúvida, mas que a gente está procurando resolver. E aí a gente procurou resolver o seguinte, da seguinte maneira. Há uma frase que é assim, muito forte, que diz que a indústria farmacêutica possui os médicos e dita o custo da educação, da pesquisa e, em última análise, da prática da medicina em níveis previamente inimagináveis. Isso é um trabalho do Sarmento, em 2001. Então, nós entendemos o seguinte, que há no nosso capítulo sobre ensino e pesquisa médica, o artigo 104 que diz que é o seguinte, que é vedado ao médico deixar de manter independência profissional e científica em relação a financiadores de pesquisas médicas, satisfazendo interesse comercial ou obtendo vantagens pessoais. Então, no campo da pesquisa da área da saúde pública, a gente também tem que caminhar nesse sentido, de uma independência para nortear o que nós devemos pesquisar. E então, em 2011, nós criamos um protocolo firmado entre a Interfarma, que é uma associação de indústrias farmacêuticas estrangeiras, a Associação Médica Brasileira e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. O Conselho Federal de Medicina, nós criamos esse protocolo de regras de boas práticas, exatamente para diminuir o conflito que existe entre a indústria farmacêutica e o médico. Então, buscando uma autonomia do médico, com a base do relacionamento em troca de informações bem conscienciosas na assistência médica, que sejam transparentes, admitidas de forma não disfarçadas, e com isso nós temos uma grande vantagem, que os médicos melhoram o relacionamento com a indústria farmacêutica, ela tem sua importância muito clara, a indústria proporciona mais credibilidade e transparência, e a sociedade vem a lucrar, passa a entender melhor a eficácia e a eficiência da prescrição, fortalecendo a relação médico-paciente. Sobre a hanseníase, nós, em 2005, nós divulgamos a resolução 1780, que dispõe sobre a responsabilidade ética das instituições e profissionais médicos na prevenção, diagnóstico e tratamento dos portadores de hanseníase, professora. O atendimento profissional a paciente portador de hanseníase é imperativo moral da profissão médica e nenhum médico pode recusá-lo ou deixar de participar. Tal imperativo é extensivo às instituições médico-assistenciais de qualquer natureza, pública ou privada. E, encerrando a minha participação, eu quero destacar que no Conselho Federal de Medicina dispomos de 14 comissões, 35 câmaras técnicas e 34 participações em câmaras técnicas externas ao Ministério da Saúde e outras entidades públicas e privadas. E eu quero destacar as comissões que nós trabalhamos bem esse assunto, que é a Comissão de Ensino Médico, que fizemos recentemente um fórum com a ABEM,
exatamente aprofundando a questão da Lei 12.871, na questão do ensino, a Comissão de Bioética, a Comissão do Direito Médico, a Comissão de Humanidades Médicas, importantes para essa questão, uma Comissão de Ações Sociais, em que esse assunto poderá ser levado ao plenário, e uma comissão do ProSUS, porque entendemos que o Sistema Único de Saúde é fundamental para a saúde do povo brasileiro e para todos nós como conquista social. Assim, eu quero agradecer aos senhores a nossa participação e colocar à disposição o Conselho Federal de Medicina por essa honrosa presença aqui nesse debate. Agradecer a